Oi, eu de volta. Eu no meu canal hoje em dia 17, mais uma vez fazendo algumas reflexões e sobre o quê? Sobre tudo isso que está acontecendo, essa pandemia da Covid-19 versus a economia do mundo como anda, né? E eu quero fazer algumas reflexões, principalmente para quem mora, quem está hoje em casa, quem está mais tempo em casa do que o que fazia antes. Antes da pandemia, nós dizíamos que a nossa família do trabalho, ela nos tinha mais do que a nossa família de casa. E é verdade mesmo. E hoje a gente está verificando o quanto está fazendo falta a nossa família lá de fora, né? Por que está fazendo falta? Porque a gente trabalha, a gente estamos ativos, a gente faz tudo que a gente quer lá fora, né? E quando a gente chega em casa, enquanto a nossa família passa menos tempo com ela, mas a gente está acostumado com essa vida já. E as pessoas hoje estão se questionando muito, né? Como é monótono estar muito tempo em casa, sem ser produtivo, sem desempenhar suas funções como tinham antes. Então isso tudo traz muitas reflexões. Imagine quem mora sozinho, eu. Eu sou uma das pessoas que moram sozinho há alguns anos e é muito difícil para quem mora sozinho ficar sem alguém do seu lado. Então, assim, algumas dicas eu vou passar para você sobre como é que eu tenho sido feliz morando sozinho há alguns anos e eu estou feliz pra caramba morando sozinho ainda, da mesma maneira, quase da mesma maneira como eu estava antes, né? E uma das coisas bastante é você criar hábitos saudáveis. Você já pensou que hábitos você pode criar saudável para você estar em casa? Mesmo que você não more sozinho, more com sua família, mas você precisa criar hábitos. E você que mora sozinho, mais ainda. Por exemplo, ler. Por mais que você leia, pronto, é um hábito legal, mas você tem que criar um outro hábito. Eu, por exemplo, voltei a ler muito mais. Eu lia muito pouco nos últimos anos e agora todos os dias eu tenho um tempo para ler. Então está sendo fantástico descobrir novas leituras, está sendo saudável aproveitar isso e fazer com que novos conhecimentos estejam vindo. Aí eu escolho livros que têm a ver com meus projetos atuais ou com meus projetos de futuro. Aí você vai fazer a mesma coisa. Outra coisa, você já cozinhou alguma vez? Principalmente você que é homem, já cozinhou alguma vez? E muitas mulheres nunca cozinharam. Então por que não ir para o fogão, tentar fazer alguma coisa? É tão bom você poder criar um prato, por mais que ele saia estranho, desde que ele seja saudável. O que é um prato saudável? É um prato que você tem habilidades e na higiene. Se você faz uma coisa de higiene e não sai totalmente fora de padrão, não pode ser muito salgado, porque o sal não faz bem à saúde. Mas se sair insosso, pode comer à vontade, que isso é bom para a sua saúde, certo? Outra coisa também, lavar roupa. Você já abriu alguma máquina, botou roupa? Você que sempre teve sua roupa lavada, você sempre que teve sua roupa passada, por que você não vai fazer isso também? Por mais que você tenha uma pessoa em casa ali ajudando, hoje você tem tempo para fazer essas coisas. Você não sabe o dia de amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, por que não saber como ligar uma máquina? Eu nem sabia como ligava uma máquina. Já chamei a pessoa que me ajuda para me ensinar a eu ligar uma máquina, botar uma roupa para lavar. Uma coisa que eu já fiz, eu moro numa casa onde tem uma área verde, eu já cortei grama. Vocês no final desse vídeo vão ver algumas fotos, inclusive eu cortando grama, juntando a grama. Então, assim, tem sido fantástico descobrir novas habilidades, criar novos hábitos sadios. E tinha um dia eu que precisava cortar uma grama e o caseiro que toma conta da minha área não vier, eu já sei pegar na máquina e ligar. Não sou expert como ele é, mas eu tô amador, mas eu sei fazer isso aí. Ou bom ou mal, eu vou, quanto mais eu fizer, mais eu vou aprendendo a fazer isso aí. Então, essas coisas que eu trago para vocês, como também você dentro da sua casa, independente do espaço que você tenha, né? Você mora num apartamento, atividade física, pula uma corda, faz corda meia hora durante corda, descansa 10 minutos a cada 10 minutos, mas se sinta com sua mentalidade. Você tem que pegar e terminar seu dia, ir deitar e dizer assim: poxa, eu criei um novo hábito onde o meu mental e o meu espiritual está feliz. Você tem que todo dia ir deitar e dormir
dizendo que o seu dia foi útil, que o seu dia foi feliz. E você só vai ser feliz se você descruzar os braços, sair da frente de uma TV o dia todo, sair de alguma coisa e for fazer outras coisas produtivas, que sua mente diga que aquilo está lhe acrescentando. Vá ler, vá cozinhar, vá lavar roupa, vá cortar grama, vá pular corda dentro da sua sala, vá brincar de carrinho, de cavalinho com seu filho, faça qualquer coisa. Mas, por favor, vá dormir à noite feliz. Você tem que todo dia ir para a sua cama e dizer que você está feliz, mesmo você não tendo a sua vida lá fora, né? Eu já falei, a família lá de fora toma mais tempo da gente que a família dentro de casa. Então, não seja enfadonho você está em casa com sua família há 30, quase 40 dias. Seja feliz estando com sua família. Isso vai passar e logo você vai ter sua vida lá fora equilibrada com sua vida dentro de casa. Mas depende de você passar por esse deserto e transformar esse deserto num oásis. É você que vai decidir. Só contando uma história sobre atravessar um deserto, né? Eu já conheci algumas pessoas que moravam no litoral. Eu moro no litoral, onde tem muito verde, tem mar, tem rio, tem cachoeira, e às vezes a pessoa, por um motivo de trabalho, por um motivo de mudança familiar, vai morar no semiárido. É totalmente diferente, não só a questão física, como a cultural. E as pessoas às vezes levam 1 ano, 10 anos, que todo dia acorda e dorme reclamando, renegando aquele lugar. Se a pessoa no primeiro dia procurar se adaptar, dizer assim, eu vou levar 1 ano aqui, então é 1 ano que eu quero ser feliz aqui, mudar a mentalidade, você vai ver como o ano passa rápido e com certeza quando você sair desse lugar, você vai dizer, não foi tão mal morar no semiárido e eu voltar para o litoral. De vez em quando eu vou querer voltar lá porque tem coisas lá encantadoras que eu só descobri porque eu abri meu coração e abri a minha mente. Esse é o recado de reflexão sobre morar sozinho, sobre você estar passando por essa mudança de hábitos que antes você tinha e você hoje tem a oportunidade de criar novos hábitos na sua vida e você ser feliz com esses novos hábitos e quando passar tudo isso, você até cultivar alguns desses hábitos que você está criando com essa possibilidade que você está tendo. Essa é uma das reflexões e só mais uma para encerrar essa reflexão. Quem mora sozinho, eu mesmo, né? Não quis ficar sozinho, enclausurado praticamente. Eu tenho muitos amigos e aqueles amigos sempre estavam mais frequentemente comigo, inclusive Kiko, que está aqui na minha frente, eu sempre falo ele, né, nas minhas publicações, porque ele que está sendo um amador de estar sustentando esse pior amador ainda em fazer essas filmagens que eu estou publicando. Kiko é um desses amigos que eu escolhi, que Deus me deu assim, a felicidade de ter. Ele, a esposa dele, o filhinho dele, meia dúzia de amigos. Ele disse, não posso ficar sem um contato, não posso ficar sem um abraço, não posso ficar sem o carinho, sem o beijo. Então, ele tem feito, e esses outros amigos, com que todos os dias vá dormir feliz. Eles são responsáveis, além de todas essas coisas que eu falei, o humano tem que ter. Já que eu moro sozinho, eles são responsáveis por todos os dias eu dormir feliz. Então não dava para ficar sem essas pessoas, né? O fortalecimento mental e espiritual que eles estão me dando é muito importante para estar vivendo esse momento. Eles fazem com que eu não sabote a minha mente, eles fazem com que a minha mente esteja sempre, e meu coração esteja sempre feliz. Ele está escutando aí, está soltando um beijo para mim. Vamos lá, atravesse o deserto e busque o seu oásis. É você que é responsável por isso. Eu não posso fazer isso por você, Kiko não pode fazer isso por você. Você pode fazer isso por você. E a segunda reflexão que eu faço é que aqui no Brasil nós estamos caminhando para 40 dias dessa questão de isolamento social. Muito bom. Só assim, quando começamos o isolamento social, todo mundo tinha aquela coisa que eu já falei em um dos vídeos, o medo da morte. Então todo mundo não tinha o conhecimento que hoje tem. Hoje a gente vê especialistas falar sobre como é que essa doença está indo, eu sei que é gravíssimo e tal, mas a gente vê especialistas dizer que mais de 70% da população, mais cedo ou mais tarde, vai contrair esse vírus. E isso é uma verdade, né? A gente só está fazendo um alargamento para que a estrutura de saúde do Brasil seja capaz de absorver os casos mais graves,
os 10% mais ou menos dos casos mais graves que precisa às vezes de um respirador, e eu sei que dificilmente isso vai acontecer porque há um alargamento dessa curva, mas está chegando em alguns picos, mas que logo logo isso vai estar passando. Infelizmente, vidas estão sendo levadas e algumas mais vão ser, mas vamos passar por isso. Mas assim, esse alargamento social trouxe também o estreitamento da parte econômica. E a gente hoje em dia discute muito que está na hora da gente, com esse controle de saúde, com essa prevenção que todo mundo já sabe de cor, que eu não vou aqui citar, mas assim, afastamento um do outro, não ter muito contato, de pegar, usar máscara, álcool gel e outras coisas mais, todo mundo já sabe. As empresas hoje, varejo e serviços, que são responsáveis por mais de 95% do emprego formal do país, tem que funcionar. A economia não vai rodar se ficar como está, estagnada, fechada. Esse alargamento da economia pode matar milhões e milhões de empresas. E são milhões, mais ainda, em milhões e milhões de desemprego. Isso sim pode ser um grande mal, mais até do que essa pandemia. Infelizmente, mais até, infelizmente, do que as preciosas vidas que estão sendo levadas. Mas nós temos que ter consciência disso, que nós precisamos fazer com que a economia rode, porque você precisa dela, eu preciso dela, o Brasil precisa dela, dentro de cuidados, mais uma vez, o máximo de cuidado possível. E eu estou tendo essa consciência, né, de estar fazendo isso. Eu sou da área do comércio, a gente tem trabalhado, porque nós estamos numa ponta que nós estamos com farmácia e nós precisamos abrir, porque nós precisamos socorrer as pessoas que precisam do medicamento, mas nós estamos correndo algum risco, sim, mas não podemos deixar de não correr esse risco, porque nós precisamos fazer o atendimento, mas eu falo das outras empresas que estão fora desses itens de necessidade, né? Tem muitas empresas que precisam rodar a sua economia, que precisam ter possibilidade de não causar desemprego, de não trazer desemprego. Essas pessoas precisam, sustenta a família, sustenta filho, e a gente tem que se preocupar de agora em diante com isso. Especialistas estão dizendo isso, a gente vê. Então a gente tem as duas coisas. Aqui nós temos a questão da saúde, da prevenção, e aqui da economia. Essas duas coisas tem que rodar juntos de agora em diante. A gente não pode frear a economia e só cuidar da saúde. As duas coisas têm que ir junto. Esse é o alerta que eu faço em relação. Cuidado com o colapso cuidado com o colapso. Aqui, tá vendo isso aqui, essa lado? Na minha área, os pássaros vêm, botaninho. Aqui é o chamado quero-quero, né? Todo ano eles vêm, eles fazem a cria dele aqui. Ele agora acabou de nascer o filhote dele. Eu estou falando alto, então eles estão dizendo como se estivesse ameaçando ele. Mas eu adoro ver ele me atrapalhar no vídeo. Ele não está atrapalhando, ele está só fazendo o fundo musical desse vídeo. Ele agora, olha, calor. Mas assim, então cuidado com o colapso da economia. Voltando, cuidado, por favor, cuidado. E não sabote sua mente também em relação à economia. Não vamos sabotar a sua mente frente à economia. Eu quero também falar sobre a questão da conscientização da população. A gente precisa muito que a população seja esclarecida. Há muita notícia bombardeando o medo da morte, o medo da doença, e a gente precisa saber dessas notícias, mas a gente não pode interiorizar ela como uma verdade única. Não pode mesmo. A gente tem que mentalmente estar fortalecido, muito fortalecido com isso aí, né? Outra coisa também que eu gostaria de falar sobre nossos governantes. Nossos governantes, eu sei da dificuldade que eles têm em tratar isso aí, o medo que ele tem de ser apontado, ser acusado, porque ele liberou isso, liberou aquilo, foi ocupado. Ele foi eleito para ter responsabilidade, ele foi eleito para aguentar nos seus ombros o peso da responsabilidade. Então a gente vê aqui na nossa região, que são cidades pequenas, a maior cidade que aqui a gente tem é 100 mil habitantes, o restante é 70 mil, é 20 mil, então são um conjunto de umas 15 cidades, mais ou menos girando em torno de 30 mil. A economia é muito fraca, é serviço, é comércio que está girando.
Esses governantes têm que saber que ele tem que agora fazer com que haja um ordenamento da economia. Hoje o que faz fila é casa lotérica e banco. Isso sim deve ter uma prevenção muito grande sobre isso. Mas as outras casas, a gente vê exigir que todo mundo só entre de máscara e que seus atendentes só estejam de máscara. A gente precisa tomar isso como uma coisa séria. Então, não quero me alongar muito no vídeo, é muita conversa, eu só fiz algumas pinceladas, mas eu quero terminar que infelizmente no Brasil, se não bastasse essa questão do questionamento da pandemia junto com a economia, a gente está tendo ainda uma crise política. Não vou entrar nessa seara, não vou entrar porque o meu canal não quer se posicionar contra isso. Mas, infelizmente, o governo federal, através de algumas atitudes, como ter um presidente que demite Mandetta, que é um ministro que estava muito bem posicionado, ministro da Saúde, cria uma crise nisso aí, uma insegurança na população. Aí, agora, recentemente, o ministro da Justiça, com condenações, com acusações em relação ao Poder Executivo e da outra parte também. Isso tudo gera uma insegurança. E mais ainda, um presidente que traz uma referência ao AI-5. Você que viveu nos anos 60, de 64 para cá, e você que tem conhecimento disso, sabe que o AI-5 é uma coisa impensada nesse país. O que foi o AI-5? O AI-5, que foi uma medida, um ato institucional número 5, quando houve a Revolução de 64, até o término do regime militar, foram editados 17 atos institucionais, e o quinto foi o pior dele. O que é que esse ato dizia? Foi editado em 13 de dezembro de 68 pelo então presidente Arthur da Costa e Silva, onde ele dizia que dava o direito àquele quadro de militares, à ditadura militar, matar, fechar o Congresso como fechou, pegar qualquer cidadão, levar preso, então assim, torturar. Então, como é que a gente faz menção a trazer novamente o AI-5 para esse país? Então, assim, diante disso tudo, se eu estou relatando isso aí, não vou entrar nessa seara, repito, mas diante de tudo isso, não bastasse tudo isso, a gente não precisaria que isso estivesse acontecendo no nosso país. Mas, como eu disse, nós vamos passar por tudo isso, e eu quero terminar aqui dizendo a vocês sobre um livro, né, que eu acabei de ler. Como eu disse, eu estou lendo bastante. E tem um livro, né, e eu vou pegar aqui agora, esqueci de trazer, eu vou fazer uma pausa aqui e venho para ler um trecho, uma coisa desse livro que eu achei muito interessante. Volto já já, peraí. Esqueci de pegar o livro. Voltei. O livro é de Roberto Chiachique, não sei se vocês já leram, o tema é sugestivo, porque nós estamos vivendo hoje problemas, oba! É um livro que fala que todos nós, quanto mais problemas nós temos e que nós soubermos resolver esse problema, nós vamos evoluir. É um livro fantástico, eu indico você ler esse livro. E ele criou um personagem, na minha concepção, onde ele vai questionando problemas existenciais de trabalho, divisão administrativa, passa por tudo isso. E já lá no final do livro, o personagem que ele cria faz uma indagação para ele, e depois ele diz que gostaria de ler um trecho que ele acabou de ver na internet, vamos dizer assim. E eu quero ler isso aqui porque acho que é muito significativo para o que nós estamos vivendo, né? E assim, pelo menos fortalecer espiritualmente e mentalmente. É rapidinho, diz assim: quando eu era criança e pegava uma tangerina, tá atrapalhando, não tá, meu lindo? Será que tá saindo muito agora? Vá, continue. Eu não tenho o que fazer não, meu lindo. Eu vou atiçar. Então, assim, eu achei muito pertinente que a gente está tratando de um assunto. Vou sair daqui? Eu vou sair daqui. Tive que mudar do lugar onde eu estava, porque os meus hóspedes, né? O casal de Quero-Quero, hoje estava dizendo: não quero ouvir você falar alto, não quero você falando sobre isso. Então, como é o finalzinho, eu vou ler a questão do que eu achei muito interessante, uma questão que me emocionou muito no final do livro, quando o cara lê uma reportagem que viu na internet,
É tipo assim, um poema mesmo. Não é um poema, né? Porque não tem o formato de poema, mas eu considero muito significativo, que diz o seguinte: quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para meu pai e pedia: pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos. Depois, eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai faleceu há muito tempo, mas, mesmo assim, ainda sinto como é importante ter alguém ao meu lado para, pelo menos, começar o começo de tantas cascas duras que eu encontro pelo caminho. Hoje, minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com amigos, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e as pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes. Ou, então, o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldade financeira e até mesmo as dúvidas e os conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai quando eu lhe pedia para começar o começo, era o que me dava a certeza de que eu conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear a fruta. Pois, depois de tantas frutas que eu também já descasquei, inclusive muitos abacaxis, já posso começar o começo para muitas outras pessoas que estão aprendendo a resolver problemas. E sei que você tem um coração grande para começar o começo para muita gente que ainda vai cruzar a sua vida. Isso aí. Estamos vivendo problemas, não estamos? Estamos sim. Está na sua mão fazer com que eles tenham as soluções e as melhores soluções. E você só vai dormir todos os dias feliz se você procurar soluções saudáveis e soluções grandes, pensando em você e no todo. Beijos, felicidades. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. melhor
dançar na chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva, dançar na chuva quando a chuva vem.